A série de The Last of Us está de volta depois de 2 anos do final da primeira temporada, que eu, sinceramente, achei boa, mas não tão acima da média assim. Tirando o episódio do Frank, que é perfeito. Só que eu acredito que experiência pode ensinar muito, e eu acho muito possível que nessa temporada agora eles afinem elementos como o ritmo, o desenvolvimento das tensões e as relações ao longo dos episódios. E olha, o começo dessa segunda temporada já provou um pouco dessa possibilidade pra mim. Oi, eu sou o Dudu Cabral, esse aqui é meu canal, e por mais que eu já tenha jogado The Last of Us 2, eu vou fazer o máximo aqui pra evitar ficar comparando as decisões da série com o jogo. Porque além de serem duas mídias muito diferentes, com formas diferentes de envolver o público, pode ser que uma coisa que acontece num ponto do jogo aconteça em outro ponto da série. Aí eu ia acabar dando spoiler de algumas coisas e eu não acho que isso seja justo. Ou pode ser também que eles mudem muito uma coisa na série com relação a como era no jogo. E aí vai se tornar meio irrelevante eu ficar falando aqui, tipo, no jogo era de tal jeito, porque na série não vai fazer diferença. Resumindo, pra falar da série, eu vou focar na série. É bem lógico até, né? Mas também, assim, é claro que eu vou citar momentos do jogo quando eu achar relevante. E eu já vou começar fazendo isso porque é o caso de agora, desculpa. O nome desse episódio de abertura da segunda temporada é Dias Futuros. Esse é o nome de uma música da banda Pearl Jam, que toca no início do segundo jogo, mas na série não deve tocar, pelo menos não de forma diegética que nem é originalmente. Porque a música é de 2013, o ano em que o apocalipse começou no jogo. Só que na série eles mudaram pra 2003, então não deu tempo dela chegar a ser feita. Mas de qualquer forma eu achei legal eles manterem essa referência à música de algum jeito, porque dá pra conectar bem a letra dela a como o Joel enxerga a Ellie e as consequências do que ele fez no final da temporada passada também. Eu acho que vale muito a pena, depois desse vídeo aqui, você procurar a música inteira pra ouvir. Esse episódio começa com a mesma cena que fechou o anterior, com a Ellie pedindo pro Joel prometer que fizeram de tudo, mas que a imunidade dela não pode ajudar a salvar a vida das pessoas. E foca muito ali na reação dela à resposta dele. E dá pra interpretar essa expressão dela de várias formas, porque independente do que ela estiver pensando, eu acho que é meio sem saída. Se ela acreditou nele, isso causou uma sensação de impotência, porque ela não pode fazer nada com aquele dom, né, com poder que ela tem. E se ela não acreditou nele, também tem um sentimento de impotência, porque o que ela poderia ter feito, sabe? É um dilema muito desconfortável, principalmente pra ela. Enquanto pra ele era muito claro que ele precisava salvar ela. Talvez pensando por ela mesma, porque ela não consentiu em perder a vida ali naquele experimento, né? No estudo da possibilidade da cura. Mas assim, é óbvio também que ele fez isso por ele mesmo, porque ela passou a cumprir um papel ali que fez ele se sentir mais completo. E por causa disso, ele foi lá e salvou ela, também sem o consentimento dela. Ela ali não tinha nenhum poder de escolha sobre a própria vida e tinham pessoas disputando a decisão, sabe? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco para seguir com os acontecimentos desse episódio. A gente é apresentado a um novo núcleo, que é um grupo de vagalumes que tem ligação direta ali com o pessoal do hospital de onde o Joel tirou a Ellie. A gente vê o que parece ser o sepultamento das pessoas que estavam no confronto lá, e a maior parte do grupo ali parece estar tentando entender como seguir em frente, como agir, pra onde ir. Mas um integrante dali, a Abby, só tá pensando em como ela pode se vingar do Joel. Ela quer ir atrás dele, quer encontrar, quer torturar ele, quer fazer ele sofrer. A forma que o Joel se sentiu ao longo dos anos por ter perdido a Sarah e que ele tinha medo de sentir de novo perdendo a Ellie, foi o que fez ele causar esse sentimento que ele temia em outras pessoas. E como cada um lida com essas coisas de uma forma diferente, essa é a forma que a Abby tá lidando. E por isso o grupo acaba apoiando ela e promete que eles vão atrás do Joel. Tem um salto de 5 anos e a gente vê como tá Jackson, que é a comuna pra onde o Joel e a Ellie foram. Ela tá segura, é muito bem estruturada, tem uma sociedade ali existindo em paz. Inclusive tá no inverno e tá tudo bem branquinho por causa da neve. E ver tudo organizado com essa cor bem clara passa uma tranquilidade pra gente. A gente vê que as pessoas estão cumprindo funções, estão trabalhando, estão aprendendo pra manter tudo em ordem, pra manter tudo seguro. Tem até um conselho com uma sala bem maneira, eu achei legal ver esse funcionamento
funcionamento da cidade. Só que não tá tudo perfeito. Jackson tá ficando super lotada porque eles estão abrigando todos os refugiados que eles encontram. Eles estão começando a ficar sem recursos para manter a estrutura que tem, tanto para quem já vivia quanto para as pessoas novas que estão chegando. E aí eles estão deixando uma coisa ou outra passar, e assim que chega o perigo. Tem uma raiz de fungo ou rede de fungo, aquela coisa que conecta todos os infectados, crescendo no encanamento que passa pela cidade. E se isso tá passando agora, a chance de outras coisas acabarem saindo do controle vai crescendo também, né? Tem esse risco aí. Um dos líderes da cidade que tá atento a essa questão e tá tentando encontrar formas de lidar é o Joel, que agora tá mais velho, tá até usando óculos, ó, e parece que conseguiu se acalmar e tá vivendo uma vida mais tranquila. Ele passa os dias gerenciando a comuna, fazendo as tarefas que precisa e cuidando ali das pessoas também, né? E um dos maiores pontos pra mostrar como ele se transformou é o jeito que ele trata o sobrinho dele, filho do Tommy. No início da temporada passada, no começo da relação dele com a Ellie, a gente vê como ele trata a criança, que ele não tem paciência, ele não gosta, ele se sente incomodado e quer se livrar o mais rápido possível, não fala muito, se irrita quando a criança tenta falar com ele. Já agora, ele tá muito mais leve, brincando, explicando as coisas, fala com paciência, é uma outra pessoa mesmo, ele se transformou. Por ele ter essa posição de liderança na comuna e conseguir cumprir ela muito bem, todo mundo lá respeita muito ele. E como consequência, eles acabam tentando proteger demais a Ellie por saber que ele se preocupa com ela. A Ellie mesmo detesta essa superproteção e tá até com raiva do Joel. Ela quer provar que ela sabe se cuidar e que não precisa ficar sendo salva por alguém o tempo todo. Tanto que ela fica forçando os limites dela pra se preparar e pra ir pra frente da ação também. A gente vê isso quando ela fala lá pro cara não segurar os socos quando for bater nela, quando ela insiste pra ir na patrulha e não ficar só vigiando no muro, até quando ela entra lá no mercado e se arrisca de propósito. Eu acho que é porque ela tá querendo provar pra ela mesma que ela consegue tomar as próprias decisões e arcar com as consequências disso. Talvez isso até tenha alguma relação com o que aconteceu quando o Joel salvou ela lá atrás, né? Ela se tornou uma pessoa muito sisuda, que quer muito partir pro ataque o tempo inteiro e só consegue ser desarmada pela Dina, que é uma personagem nova que tá sendo apresentada pra gente agora. Ela tem uma personalidade que pega uns pontos do que a Ellie era antes de acontecerem as coisas mais graves e ela ficar mais séria. E elas são melhores amigas, né? Então rola uma identificação mesmo entre as duas. Mesmo quando é pra procurar e perseguir infectados, elas ainda ficam de brincadeirinha ali, não se levam tanto a sério, né? Inclusive, eu achei bem legal como as duas conseguem, até numa situação dessa de perseguição de infectado, ainda ser bem palhacinhas, mas ao mesmo tempo ter muito cuidado com as coisas e agir bem em sintonia uma com a outra. Acho que isso é importante pra estabelecer como é a relação delas. Eu só acho sacanagem tratarem o Jesse daquele jeito, ele é muito injustiçado. Ele é um cara muito responsável, mas ainda assim tem senso de humor ali também, uma coisa meio na vibe delas. E mesmo sendo próximo, ele parece ter uma amizade ali com elas, elas não conseguem respeitar ele como líder. Quer dizer, talvez até por eles serem amigos, elas têm dificuldade de respeitar ele como líder. Mas eu gosto muito dele. Mas voltando pro momento que a Ellie e a Dina entram no mercado pra ir atrás de algum infectado, tem dois pontos importantes pra série aí. A primeira é o cachorrinho funcionário do mês lá, que é muito bonitinho. Eu falei brincando que é uma coisa importante, não tem relevância nenhuma, mas é muito fofinho, né? Acho que vale o destaque aí só por causa disso mesmo. Mas a segunda é importante de verdade. Nesses 25 anos, desde que começou a epidemia, as pessoas foram aprendendo a conviver com essa nova realidade, né? Elas foram se adaptando, foram aprendendo a como lidar com as situações. Mas isso levou um tempo, né? A gente viu lá no início da série que no momento imediato, assim que começou a epidemia, foi um desespero, um corre-corre, explosão, a sociedade colapsando mesmo. E levou alguns anos para as pessoas conseguirem começar a se organizar e ter alguma inteligência para lidar com a situação dos infectados e das infecções, né, dos fungos espalhados pelo mundo todo. As pessoas se adaptaram para sobreviver. Agora, nesse episódio, a gente vê que os infectados também estão passando por esse processo de adaptação. Eles nasceram como uma ameaça incontrolável e foram dominando o mundo todo. Como começaram a enfrentar resistência e muitas baixas, é natural pensar que como um ser que se desenvolve com tanta rapidez, porque a gente vê, né, tem os corredores, os instaladores, os balofos, tem vários níveis que em poucos anos já se desenvolveram. Então, para nossa surpresa, acontece o que já era de se esperar.
Faz sentido? Um novo tipo de infectado aparece apresentando uma ameaça para esse novo tipo de sociedade, que são os espreitadores. A Ellie tem que enfrentar uma lá no mercado e é a cena mais tensa da série inteira pra mim até agora, até o momento. E aí, por mais que essa evolução seja por instinto dos infectados, eu fiquei me questionando se como um se comunica com o outro. Será que enquanto um tá sendo atacado por humanos, eles foram meio que estudando o comportamento das pessoas para replicar e conseguir contra-atacar? Porque essa espreitadora se comporta mais como uma pessoa tentando atacar um infectado, se escondendo entre móveis, entre cômodos, indo de fininho atrás da pessoa e na hora só atacando. Que é inclusive o que a Dina e a Ellie fazem com os instaladores ali minutos antes. Eu fiquei com essa dúvida aí. E uma outra também, será que em vez de virar instalador depois de corredor, o infectado vira um espreitador? Será que é uma evolução indo pra esse lado, assim, tipo, em vez de virar um, vai virar uma outra coisa? Ou será que esse é um estágio intermediário entre o corredor e o instalador? Eu não sei se já tem resposta pra isso, mas se tiver, me explica aqui, por favor. A Ellie chega a ser mordida por essa espreitadora, mas como a gente sabe, ela é imune, então não vai acontecer nada. Só que ela precisa guardar segredo sobre essa imunidade dela, porque senão ela vai correr muito mais risco do que ela já corre. E por isso ela tem que disfarçar de um jeito, e a gente vê que ela transforma aquela mordida num corte, né, pra virar uma cicatriz ali e as pessoas não desconfiarem. É pra gente ver que essa imunidade também é um peso pra ela, né, também exige muito dela ali, do corpo dela e da mente dela. A menina sofre, né? O Joel tá sentindo muito o afastamento da Ellie. Ele até chega a especular que isso é coisa da idade mesmo, ela tem 19 anos só, então adolescente é assim com o responsável. Trata de forma mais seca, quer ficar distante, quer buscar a própria identidade, se distanciar um pouco. Eu achei engraçado que parece que ele até vê certo valor nisso, né? Porque ele não conseguiu viver essa fase da adolescência com a Sarah e tá vivendo com a Ellie. Então tem uma coisa de completar uma experiência que ele não teve e queria ter tido. Mas dá pra sentir ali no olhar dele, no jeito dele de falar, que ele tem medo que essa frieza dela venha de uma outra coisa. Por ter essa inconclusão e ele não conseguir falar muito sobre isso com a própria Ellie, ele começou a fazer terapia. E olha, faz todo sentido ele ir procurar ajuda sabendo que tem uma pessoa que poderia ajudar ali na cidade. Talvez antes ele não procuraria, mas ele tá num outro momento. É o que eu falei, né? Ele se transformou, ele virou uma outra pessoa já. Então é normal ele querer esse acompanhamento para ele entender melhor o que tá acontecendo. Durante a sessão de terapia dele, tem um momento que eu achei muito forte, porque a Gale, que é a terapeuta dele, interrompe o assunto dele sobre a questão dele com a Ellie para falar sobre uma questão dela com ele. Só que sem ela saber, ela tá falando exatamente da situação dele com a Ellie. O Joel precisou sacrificar o marido da Gale. Ele não tinha outra escolha, ela fala isso. E ela entende o que ele precisou fazer, mas ela odeia ele pela forma que ele fez. Por mais que exista a justificativa, os meios de se fazer podem dar uma impressão de uma outra finalidade. E o problema tá aí. Pode ser que ela tenha achado ele muito frio no momento, ou então achou que ele tava curtindo muito fazer uma coisa ali que era pra ser dolorosa. Não dá pra saber só pelo que ela falou. Mas o ponto importante é esse. Muitas vezes, o como pode influenciar nos porquês. E aí eu volto lá pro momento do hospital. O Joel tava salvando a Ellie, mas sacrificando uma possível cura pra humanidade com isso. E, mais diretamente, ele fez isso cometendo um massacre. E ele fez isso por quê? Porque a vida dela tinha mais valor que a de todo mundo ali, que da humanidade inteira até, ou porque ela é muito valiosa pra ele. Ele fez aquilo por ele, não por ela. Então, quando a Gale diz pra ele que ele só pode começar a superar uma dor quando ele falar sobre ela, é difícil porque ele não tem saída aí nesse caso. Sem ele falar nada, a Ellie tá odiando ele. E pode ser só por ela ser adolescente, ele não sabe ainda. Mas se ele começar a falar, ele pode dar motivos pra ela odiar ele, independente do caminho que ele escolha seguir pra se justificar. O único argumento que ele tem pra manter a relação deles viva e fazer ela talvez um dia perdoar ele é que ele salvou ela. E é só isso que ele consegue falar, porque é o que tá impedindo tudo de ruir. Depois, já perto do final do episódio, tem a primeira interação entre eles dois, que aí se concretiza o que estava sendo falado sobre a relação dos dois ao longo do episódio. Ela bem seca ali, falando com ele, de costas pra ele o tempo inteiro, e ele insistindo em estar ali com ela pra proteger ela, pra cuidar dela, né? Ele pega o violão lá pra trocar as cordas, e ele chama ela pra festa de Ano Novo de Jackson. É nessa sequência que a gente vê o momento de mais leveza, assim, um momento mais bonito do episódio, que é o primeiro beijo da Dina com a Ellie. É muito bonitinho ver a Dina desarmando as inseguranças da Ellie e aos pouquinhos
até chegar no momento em que ela dá o beijo ali, naquele cenário enfeitado também no Ano Novo, né, que é um momento de esperança. Só que como é proibido ser feliz nessa série, elas são interrompidas por um comentário totalmente preconceituoso, e quando a Ellie tá indo lá tirar satisfação com o cara, o Joel já chega antes empurrando ele. Mais uma vez, ele sente necessidade de ir lá proteger ela, vai fazer o que tem que ser feito, mas a forma que ele faz desconsidera a capacidade dela mesma resolver os problemas dela. E isso faz ela ficar com mais raiva ainda dele, mesmo eu achando que nesse caso ele fez foi pouco. A Ellie confronta ele ali no meio de todo mundo e diz que não precisa da ajuda dele. E isso com certeza aflora mais o dilema na cabeça do Joel, porque é tipo, eu tô te salvando, por que você tá reclamando? Só que ao mesmo tempo ele sabe que tá fazendo de uma forma que não é boa pra ela. Depois dessa situação, a Ellie tá voltando pra casa e vê o Joel ali com o violão na varandinha da casa dele. Ela para e olha pra ele por um momento. E pra mim, pareceu que ali ela tava pedindo desculpa pra ele sem precisar falar e ele tava desculpando ela sem precisar falar também. Uma coisa tipo, as coisas não tão bem entre a gente, mas eu ainda me importo com você. São umas sutilezas assim que fazem toda a diferença. E a gente termina o episódio com as promessas de ameaça que estão por vir. Jackson sendo cada vez mais infiltrada por aquelas raízes de fungo e sendo encontrada pelo grupo da Abby. Ah, que bom que tá só começando, eu quero muito ver o que vem por aí. E assim, por mais que eu tenha noção de muita coisa por já ter jogado, eu sei que tem coisa que vai ser diferente, e até o que for parecido não vai ser exatamente igual, né? Quais são as suas expectativas pra essa temporada? Fala aqui nos comentários, mas sem spoiler, por favor, sério. Eu tô postando esse vídeo aqui bem depois da estreia, porque foi quando deu pra eu postar, mas nos próximos eu vou tentar fazer mais coladinho ali na segunda, no máximo na terça-feira. Então se inscreve aí no canal pra acompanhar minha cobertura e pra ver o que mais eu postar aqui. E por enquanto é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!